Olá, eu sou o Guilherme da Asta Fortuna e nesse vídeo eu quero falar sobre o nosso amigo Donald, esse mesmo, Donald Trump. E desde que ele foi eleito, desde que foi confirmada a eleição dele, os mercados ficaram completamente malucos, né? A bolsa caiu aqui no Brasil, o dólar disparou, os juros subiram também e muitas pessoas vieram me perguntar, pô, e aí, o que vai acontecer com os meus investimentos? Eu resolvi fazer esse vídeo agora justamente porque no dia 20 de janeiro, na próxima semana, claro que isso depende de quando você está vendo esse vídeo, mas no dia 20 de janeiro o Donald Trump toma posse e se torna o homem mais poderoso do mundo. Então vai começar isso por 4 anos, né? Então o que vai acontecer, né? Na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer, porque uma coisa é o que ele falou na campanha, tem o Donald Trump da campanha e tem o Donald Trump presidente, tá? Então, se você não sabe, uma campanha é uma campanha de marketing, né? Ele está vendendo alguma coisa ali, ele está vendendo o governo dele. Então ele tem que usar gatilhos, jogadas, técnicas de marketing para conseguir se eleger. É isso. Então, uma coisa que ele disse que vai fazer na campanha não necessariamente é o que ele vai fazer no governo, tá? Ele não necessariamente vai cumprir o que ele falou na campanha. E muitas coisas também dependem da aprovação do Congresso, assim como no Brasil o presidente não manda sozinho, né? Ele precisa do apoio do Congresso. E uma coisa que ele não tem por enquanto é o apoio do Congresso americano. Os democratas não gostam dele e boa parte dos republicanos também não gostam. Mas o que aconteceu, né? Muitas pessoas citaram isso até, que, cara, o Trump ele é um empresário. Tá? E ele não só é empresário, como ele é muito bem sucedido. Tá? E para um cara ser bem sucedido, ser um empresário bem sucedido, das duas uma, ou ele tem que ser bom em marketing, ou ele tem que contratar alguém que é muito bom em marketing. E parece que ele próprio é muito bom em marketing. E se você não sabe, cara, o Donald Trump ele é bilionário, tá? E não existe bilionário bobo, tá bom? Anota isso, não existe bilionário bobo. Então uma coisa que ele não é bobo. E ele usou uma técnica de marketing que é muito conhecida no meio, que é quer dizer, eu não sei se é muito conhecida, mas enfim, é uma técnica de marketing que é o inimigo comum. Tá, o que é o inimigo comum? Ele falou na campanha dele, em geral, para aquele americano mais pobre e que está ganhando pouco, está ganhando menos, a inflação está comendo o salário dele, ele está desempregado ou está correndo o risco de perder o emprego, ou conhece pessoas na família que perderam emprego. E perderam emprego para quem? Segundo o Donald Trump, perdeu emprego para os chineses, perdeu emprego para os latinos, imigrantes que vão lá roubar os empregos dos americanos, tá? Entre aspas. Então, ele falou para essas pessoas, ou seja, quem é o inimigo comum? Ele falou, olha só, o chinês está roubando seu emprego, o latino, imigrante, está roubando seu emprego. Então, vamos juntos combater esses caras aí que estão roubando o sonho americano, etc. e tal. E esse é o inimigo comum. Ele colocou um bode expiatório como inimigo comum entre ele e os eleitores dele. Tá? E assim ele conseguiu se eleger. Essa foi só uma das estratégias de marketing que ele usou muito bem, inclusive. Então, muitas pessoas estão falando isso, cara, talvez tenha sido simplesmente uma pura estratégia de marketing e o cara não vai fazer nada disso. E saíram notícias, inclusive, falando que, cara, o Barack Obama foi o presidente dos Estados Unidos na história que mais deportou imigrante e etc. Então, não seria um problema tão grande assim e talvez o Trump nem fizesse metade do que ele falou. E qual é o problema, né, dele começar a deportar demais e fechar fronteiras comerciais com China e outros atualmente parceiros comerciais? O problema é que isso gera inflação. Então, uma questão é a seguinte, quando um americano, um empresário americano, um comerciante americano contrata mão de obra de um estrangeiro, essa mão de obra é mais barata normalmente do que a mão de obra de um americano. Então, se ele tem a mão de obra mais barata, no final das contas ele vai cobrar um preço mais barato do seu consumidor final. E se ele resolve deportar todo mundo que estiver ilegal, obviamente, e tal, e isso realmente acontecer, o custo da mão de obra aumenta, tá?
Com o custo da mão de obra aumentando, o preço dos produtos também aumenta e a inflação aumenta, taxa de juros aumenta, crescimento diminui e desemprego, e assim por diante. Enfim, então o que acontece é que em relação à política comercial, o efeito também é parecido, né? Se ele fechar as fronteiras com outros países, né, por que os Estados Unidos importam muito produtos de outros lugares? Porque, cara, é mais barato fazer na China do que fazer nos Estados Unidos. Você fabricar, sei lá, um carro, um brinquedo, carro se bem que não, eles fazem muito lá, mas eles também importam muito. Mas, sei lá, um brinquedo ou, enfim, um computador, qualquer tipo de produto, é mais barato você fazer na China do que você montar uma estrutura, uma fábrica nos Estados Unidos, contratar americanos ou mesmo que sejam imigrantes e fazer esses produtos lá. É muito mais barato comprar fora. Se ele resolver fechar e aumentar tarifa de importação, etc e tal, também vai acontecer inflação por esse lado. E se ele resolver também em relação à política de crédito, aumentar, jogar mais dinheiro na economia, não sei o que, para estimular mais a economia, emprestar mais dinheiro para os empresários, também vai aumentar a inflação. Então tudo isso joga os juros lá para cima, aumenta a inflação, enfim, causa vários efeitos que pode ser ruim para a economia americana, não no curto prazo, tá? No curto prazo pode ser até bom, mas é um crescimento, é um voo de galinha, né? E no longo prazo os efeitos vêm, a conta sempre chega, né? Uma dúvida que não se tem é que a conta ela sempre vai chegar. E o problema disso é que, cara, se os americanos resolvem mexer nos juros, isso afeta também os juros no mundo inteiro, afeta a bolsa, dólar e etc, afeta os mercados no mundo inteiro e, obviamente, não vai deixar de afetar o Brasil. A gravidade, ela funciona aqui assim como funciona em qualquer lugar do planeta, entendeu? E do universo também é o que dizem. Então, o que acontece é o seguinte, ele usou toda essa estratégia, ele não é bobo e tem 3 possibilidades aí. Uma possibilidade é de ele realmente estar falando a verdade, ele querer implementar isso tudo aí que ele disse que ia fazer, um muro e etc e tal, e mesmo assim depende da aprovação do Congresso, de ele realmente conseguir fazer isso. Então, existe a questão de ele tem o que ele quer fazer e tem o que ele consegue fazer, tá? Então, a segunda possibilidade é ele conseguir realmente fazer boa parte, ele está falando a verdade, e conseguir fazer boa parte do que ele quer fazer. E a terceira possibilidade é de que simplesmente foi um puro marketing e ele não vai fazer nem metade do que ele disse que ia fazer, ele não quer fazer nada disso, ele vai fazer a política de outras formas. Então, por isso que não se sabe, porque, cara, política esse ano, inclusive em 2017, tanto internamente quanto externamente, a economia está muito pautada pela política, né? E está se desenhando uma tendência aí no mundo, pelo menos é o que está aparecendo, de uma desglobalização, né? A gente viu no ano passado o Brexit na Inglaterra, o plebiscito da Inglaterra voltando para sair da União Europeia, agora o Trump, enfim. Então, uma tendência de desglobalização, de blocos diminuindo, essa coisa toda, menos comércio internacional, ou tentativas pelo menos, enfim. Então, isso vai depender, por isso que não se sabe, porque é política e, cara, política são pessoas, e são pessoas que não batem muito bem da cabeça, então não dá muito para saber o que vai acontecer. E é por isso que realmente os melhores analistas não sabem o que vai acontecer. A gente precisa observar e analisar e acompanhar e ser cauteloso nesse momento. Então, se ele conseguir implementar tudo o que ele quer implementar, não vai ser muito bom para a economia como um todo, globalmente falando, e se ele não conseguir implementar, quanto menos ele conseguir implementar as maluquices que ele disse que ia implementar, melhor vai ser para a economia. Claro que tem casos e casos de políticas que ele pode vir a fazer. Mas tem uma questão que é a seguinte, a economia brasileira ela é muito fechada, é óbvio que ela é afetada, tá? Mas ela é muito fechada. Então o Brasil tem uma participação ínfima no mercado financeiro global e tem uma participação ínfima no comércio global, tá? Nas transações comerciais mesmo.
Então, esse tipo de coisa afeta, mas nem tanto. A gente depende muito mais do que acontece internamente, aqui dentro do Brasil. Tá? Então, a gente tem um ano político relativamente complicado aí pela frente, reforma da Previdência, enfim, um monte de coisa que pode acontecer, Lava Jato e tudo isso que certamente você já sabe, e isso afeta muito mais a economia interna do que o Trump vai fazer, a Inglaterra sair da zona da União Europeia ou qualquer outra coisa que possa acontecer. E o mais importante disso tudo, de você entender, é que não existe, cara, eu já falei até isso em outros vídeos, mas não existe mercado ruim para investimentos, tá? Não existe crise para investimentos. Por que eu digo isso? Existem situações, tá? Se o país está crescendo absurdamente, o PIB está subindo, não sei o quê, você vai tomar certas decisões de investimento. Por exemplo, você vai investir em bolsa, você vai comprar títulos indexados à inflação, você vai fazer coisas de acordo com esse cenário. Agora, se a gente está numa recessão, o PIB está caindo, o desemprego aumentando, juros subindo, dólar subindo, etc. e tal, você vai fazer outras coisas, você vai investir talvez mais em renda fixa, pós-fixada, você vai investir em dólar, então, enfim, você vai fazer outras coisas que estão, isso são só exemplos, tá? Não são recomendações não, importante falar, mas são só exemplos o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que em qualquer cenário vai ter o que se fazer para ganhar dinheiro, tá? Em qualquer cenário vai ter o que se fazer para ganhar dinheiro. E os juros estão caindo aqui no Brasil, mas por enquanto a gente ainda tem a maior taxa de juros do universo e talvez da Via Láctea. E, cara, você vai ganhar muito dinheiro na renda fixa, na pior das hipóteses, se você não quiser correr risco nenhum num pós-fixado. Então, independente do cenário, tem sempre o que fazer. Então, se você é investidor, se você quer começar a investir, não precisa ficar com medo, tá? Esse negócio de que é ruim ou bom, isso não existe para investimento. Não existe o bom ou o ruim para investimentos. Existem cenários, situações. E dentro de cada situação, você tem várias coisas que você pode fazer para ganhar muito dinheiro em qualquer situação, tá? E se você quer entender melhor como que você faz para entender essas situações, esses cenários e começar a investir para poder começar, tá? Isso seria um começo para você começar a ter a sensibilidade de identificar que, cara, pô, legal, interessante, nesse cenário eu posso fazer X, no outro cenário eu posso fazer Y e ganhar dinheiro em qualquer cenário. Se você quer isso, eu recomendo que você vá aqui embaixo agora, no link da descrição, se você está assistindo pelo YouTube ou se você está assistindo direto no blog, está aqui embaixo no post do blog, um link para você baixar um e-book chamado Como Investir Começando do Zero, do meu amigo André Fogassi, do Gui Invest. E lá você vai começar a identificar os passos que você precisa dar para começar a investir agora, mesmo que você não tenha um centavo investido ainda, tá? Nunca é tarde. Comece logo, vai aqui embaixo e baixe o e-book Como Investir Começando do Zero. Esse aqui que deve ter aparecido já aqui no vídeo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, cara, curta, compartilhe. Se você tem uma opinião, legal, se você tem uma opinião sobre o que o Trump vai fazer, enfim, tem várias teorias aí envolvendo o governo dele, anti-establishment e tal, etc. Comenta aqui embaixo, eu quero saber o que você pensa sobre isso. E quanto mais opiniões, mais rica é a discussão. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, tá legal? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.